Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações. Meus irmãos, vamos dar início a mais uma noite de espiritualidade, onde todos nós reunidos na presença do Cristo, vamos rogar a Ele que possa nos conceder uma noite abençoada, de muito aprendizado com nosso irmão, o Ellerson Santos. Antes de convidá-lo, nós gostaríamos de realizar a prece de abertura dos trabalhos desta noite. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao alto. Vamos rogar a Jesus que possa nos permitir esse instante de esclarecimento, de reflexão e de elevação de nossas almas. Amado Jesus, nesse instante, Senhor, rogamos por Tua presença em nossos corações. Rogamos que ilumine o caminhar de todos nós. Que tenhamos entendimento, serenidade, que a lucidez esteja presente em nossos passos. Te rogamos pelas famílias enlutadas, por aqueles que estão com seus corações condoídos, abatidos pela dor da partida dos seus entes queridos, por aqueles que encontram-se enfermos nos leitos dos hospitais ou nos lares, por aqueles que velam por seus entes queridos, pelos que trabalham, pelos que se dedicam a amparar, a socorrer, e no serviço da ordem da saúde, promovem o seu trabalho salutar em prol de todas essas almas. Rogar forças e entendimento também à espiritualidade maior, que trabalha no acolhimento, recebendo os nossos irmãos que regressam nesse instante à pátria espiritual. Pedir ainda, Mestre, que nesta noite vós possa abençoar, inspirar, abraçando a causa da Boa Nova, o nosso irmão Ellerson Santos, que ele possa trazer através do seu verbo a serenidade, a paz e o entendimento a todos nós, e que possamos, através do teu Evangelho Redentor, seguir em frente, resignados, com fé, esperança e o amor em ação, através da caridade plena e compromissada apenas com o amor. Vem ter conosco, Jesus, e nos abençoe agora e para todo sempre. Que assim seja. Meus irmãos, no dia de hoje, a família Caminheiros da Esperança se despediu de um dos nossos irmãos, o nosso irmão Paulo Brasil. Paulo Brasil é meu tio, irmão do meu pai, de tia Rita, que trabalha conosco também no Caminheiros. E nós gostaríamos de externar para a família a nossa admiração e a nossa gratidão a Paulo Brasil, que sempre esteve conosco, sempre dedicou o seu tempo e que nutria pelo Caminheiros um amor sereno, lúcido. Então, a nossa gratidão a ele, por tudo que ele fez, a ele, a sua família, por tudo que fez pelo Caminheiros da Esperança. E dizer que estaremos sempre prontos
a abraçá-los. Que Jesus conforte o coração de todos e ilumine sempre as nossas consciências. Muito bem. Nosso irmão Wellington já está aqui conosco e nós vamos fazer agora a apresentação para que nós possamos passar a palavra ao nosso irmão Wellington. O Wellington Santos é orador, médium e escritor espírita, realiza palestras no Brasil e no exterior, possui 30 livros publicados cuja renda é revertida para instituições de caridade, é voluntário do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, é coordenador da Caravana da Educação da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que realiza trabalhos humanitários no Brasil e na África. Wellington, seja muito bem-vindo. Para nós do Caminheiros da Esperança é uma grande alegria ter você aqui conosco, tá? Receba o nosso abraço, nossa admiração e que você possa tocar as nossas almas, os nossos corações na noite de hoje. A palavra é sua. Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, pelos canais do Centro Espírita Caminheiros da Esperança, de Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Que Jesus possa nos abençoar, possa nos envolver em suas vibrações de paz, para que as reflexões em torno do Evangelho possam nos fortalecer na nossa jornada, iluminando a nossa noite escura. Queríamos dizer aos nossos internautas que estão nos assistindo que ao final do nosso encontro, da nossa palestra de hoje, nós reservaremos alguns instantes para perguntas e respostas. Portanto, se você tiver alguma dúvida em relação ao tema que nos foi proposto, a Boa Nova, faça pelo chat e o nosso querido Cláudio, ao final do nosso encontro, nos repassará os questionamentos. De nossa parte, tudo faremos para que estes momentos que passarmos aqui juntos possam ser o mais agradável possível. Naqueles dias em que o ano 30 havia chegado na Terra, ele ainda não havia feito as suas gloriosas manifestações. Estivera com João Batista na região de Pela, onde, mergulhado nas águas do Rio Jordão, foi batizado. Logo após, Jesus, no deserto triste da Judeia, permaneceu durante 40 dias, em oração, em jejum, para logo após empreender uma caminhada de Jericó até a cidade de Jerusalém, a cidade prometida. Ao chegar ali, logo foi buscar o grande templo erguido pelo rei Salomão, o templo de Jerusalém. E foi justamente nas adjacências do templo, nas grandes escadarias, que aquele nazareno foi notado por alguns sacerdotes, por alguns homens e mulheres que se encontravam por ali, e especialmente de um sacerdote chamado Hanã, que se aproximou do meigo Rabi, perguntando-lhe: Galileu, que fazes aqui nesta cidade? E Jesus, muito respeitosamente, bondosamente, respondeu então ao sacerdote: Eu passo por Jerusalém a fim de buscar a fundação do reino de Deus. O sacerdote colocou uma gargalhada irônica em sua boca e logo redarguiu: Mas reino de Deus? Que tu pensas venha a ser isto? Esse reino, disse Jesus, é a obra divina no coração de todos os homens. Mas obra divina em tuas mãos?
Questionou então o sacerdote Hanan. Com quem contas para levar adiante essa empreitada? Quais são os teus seguidores, os teus companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre que vai ajudar-te em tal empreitada? Jesus, sem perder a sua mansuetude, respondeu ao homem da lei: meus companheiros hão chegar de todos os lugares. Ah, claro, disse Hanan, os tolos, os ignorantes, eles já estão em toda parte. Já viste por acaso uma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Jesus, naquele diálogo em que estava sendo atacado pelo sacerdote, simplesmente disse: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Hanan ficou impressionado com as palavras do Nazareno, a resposta firme, inteligente que ele oferecia, mas continuou: por acaso tu conheces Roma ou Atenas? Eu conheço o amor e a verdade. Mas por acaso tens ciência dos códigos da corte, das leis aqui do templo? Eu sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele instante, o sacerdote Hanan sorriu um tanto quanto irritado e, numa atitude orgulhosa, logo afastou-se de Jesus. O mestre, então, no dia seguinte, logo pela manhã, ele resolveu sair de Jerusalém e ir em direção à Galileia, a região mais pobre de Israel. Aquela era uma região abençoada, especialmente as cidades ao entorno do lago de Genezaré, também chamado Lago do Tiberíades, ou Mar da Galileia. Era uma região muito bela, muito simples, e foi o cenário escolhido pelo cantor galileu para iniciar a disseminação do seu evangelho, a boa nova que seria levada a tantos corações. Muitas cidades se ergueram em torno daquele lago, mas especialmente Cafarnaum fora um reduto escolhido por Jesus para depois das suas longas viagens ali permanecer. Hoje o que restou da cidade de Cafarnaum em Israel são apenas escombros, mas ela é chamada em toda Israel de a cidade de Jesus. Naquele tempo, a cidadezinha tinha poucos habitantes. Todos se conheciam. Nas suas praias, nos seus ancoradouros, pescadores, vinhateiros, homens e mulheres do povo trocavam as suas experiências, conversavam sobre as Escrituras e, é claro, aguardavam a chegada do Messias. Todo o povo judeu aguardava que um homem pudesse chegar, assentado no seu cavalo de fogo, com a sua espada nua, para realizar a grande revolução, para tirar o poder de Roma das mãos, a fim de governar todo o povo, levando-os então à felicidade, à plenitude. Ali, na cidade de Cafarnaum, quando Jesus chegou, o dia estava radiante e trouxe uma eclosão de alegrias, muito embora muitas pessoas estivessem muito confusas. Porque Jesus chegou, era um homem totalmente desconhecido,
Vestia a sua túnica branca alvinetente, os pés calçados pelas sandálias de couro, o cabelo partido ao meio, como a forma e uso dos nazarenos. Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Era o que se questionava. E ele dizia ser o Filho de Deus. Mas as pessoas estavam tanto quanto intrigadas, porque não tinha seguidores. Ninguém o acompanhava. Era um homem até então desconhecido, que chegava na cidade. Não trazia absolutamente nada, senão a sua presença marcante, que tocava a todos aqueles que se aproximavam dele. Ele apenas esclarecia que viera para poder fundar um reino de amor, de justiça, especialmente para os sofredores. Eu vim ao mundo não para aqueles que são felizes, mas para os desgraçados da sorte. Eu vim ao mundo não para aqueles que são saudáveis, mas para os doentes. Nunca ninguém havia se interessado por essas pessoas. Chegar alguém desconhecido falando dessa maneira era uma surpresa para toda a população. A notícia logo se espalhou entre os moradores, e todos diziam que no sábado ele falaria em local bem próximo à cidade de Cafarnaum. Foi quando a notícia chegou aos ouvidos de Simão, o pescador. As preocupações do velho pescador se restringiam à sua família. Casado, sem filhos, residia às margens do mar da Galileia, juntamente com seu irmão André e a sua sogra. Ali tinha uma vida muito simples. Também estudavam a Torá hebraica como judeus que eram. Entendiam por demais acerca dos ensinamentos deixados por Moisés. Mas a sua vida limitava-se exclusivamente à pesca, à venda dos peixes. Era uma vida muito simples. Quando seus amigos, também pescadores, narraram as novidades, falaram com detalhes a respeito do homem nazareno que havia chegado na cidade, logo, Simão acreditou que tudo aquilo que as pessoas falavam a respeito dele era fruto da imaginação. Simão Barjonas era um homem muito cético. Ele sorria do que as pessoas falavam. E logo, uma certa irritação também tomou seu coração. Ele acreditava que era mais um mistificador que chegava na cidade para poder enovelar as pessoas em crendices e resolveu que não iria escutá-lo no sábado em que pregaria. Naquela época era muito comum muitas pessoas, muitos homens se erguerem dizendo que eram Messias. Levantavam esperanças nos corações e logo as pessoas percebiam que não era o enviado. Esse que chegava, com certeza, era mais um deles. Mas um sábado, logo depois que Simão Pedro chega do trabalho, depois de ter trabalhado durante toda a madrugada, recolhendo os peixes do mar, algo remoía no seu íntimo. Era uma estranha curiosidade. Ao mesmo tempo que ele desejava ir para escutar o desconhecido, ele relutava, porque acreditava que era um mistificador. Mas quando chegou no seu casebre, percebendo a movimentação que havia em toda a cidade, resolveu ir até o local, escutaria de longe, para poder perceber que homem realmente era aquele. E de fato, Simão seguiu pela estrada poeirenta, foi em direção ao local e ficou surpreendido quando, ao chegar ali, estava presente uma multidão. Eram muitos que vieram escutá-lo. E especialmente, entre as pessoas que estavam ali reunidas,
estavam os enfermos, cegos, paralíticos, obsediados, dementes, anciãos. Era um misto de piedade que tomava o coração de Simão, mas ao mesmo tempo a ira também o envolvia, porque era um mistificador que estava arrastando pessoas das mais necessitadas. A multidão foi se aglomerando cada vez mais quando ele surgiu, esguio e belo, o rosto magro, queimado pelo sol, o cabelo dividido ao meio que se misturava à barba que lhe descia pelo tórax, a túnica que lhe descia até os pés, muito alva, e a sua presença impôs naquelas pessoas o silêncio. Podia-se escutar a voz do vento soprando, ao longe as águas do mar, mas quando Jesus abriu a sua boca, eis que uma bela sinfonia pôde ser escutada. Jesus falava o que todo mundo falava, mas como ninguém falava. E entre tantas palavras ditas naquele sermão, que foi trazido ao povo, especialmente de Cafarnaum, eis que o Nazareno disse: a hora é esta para a grande revolução pelo reino de Deus. Eu vos convido a virdes comigo para a fundação dessa nova era que vai se instalar nos corações, modificando estruturas, instaurando o primado do amor. À medida que Jesus falava, uma paz infundia-se nos corações. Ele exalava ternura. Quando terminou, a multidão foi se dispersando, e no dia seguinte, logo pela manhã, portanto no domingo, estava Simão e André trabalhando no barquinho, recolhendo as redes do mar, quando Jesus se aproximou. E olhando para eles, lhes disse: eu vos convido para que não sejais mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E aqueles dois homens, envolvidos pelo chamado do mestre, pularam do barco, vieram em direção a Jesus. Simão estava tão tocado por aquelas palavras. Foi quando Jesus colocou a sua mão sobre o ombro de Simão e, olhando nos seus olhos, lhe disse: tu és Simão Barjonas, mas a partir de hoje eu te chamarei Cefas, que quer dizer pedra, e sobre a tua pedra eu edificarei a minha igreja. Estavam chamados os dois discípulos da Boa Nova, os dois primeiros seguidores para engrossarem as fileiras ao lado do Mestre Jesus. Foi também ali, na cidade de Cafarnaum, que Jesus pôde conhecer Mateus Levi, na alfândega. Trabalhava ali como escrevente, manejando o seu calã, um instrumento de madeira, um caniço, usado naquela época para anotação dos produtos e tributos que deveriam ser repassados ao Império Romano. Jesus se deparou ali na porta da alfândega com aquele homem e apenas lhe disse: eu vos chamo para que possais acompanhar os meus passos, para que venhas comigo anotar os nomes daqueles que entrarão no reino dos céus. E o escrevente, que tinha muita dificuldade em entender o que era o reino dos céus, deixou ali o seu instrumento de trabalho, abriu a portinhola da alfândega e foi acompanhar os passos de Jesus. Às margens do mar da Galileia, Jesus deparou-se com dois jovens, dois homens viris que trabalhavam com seu pai, Zebedeu,
Ali estavam João e Tiago, que eram primos de Jesus, porque a mãe deles, Salomé, era irmã de Maria, mas não tinham muito contato, porque Jesus, até os 30 anos, viveu na cidade de Nazaré, junto da sua família. O fato é que Jesus também os convidou para que eles pudessem fazer parte das boas novas de alegria. E aqueles dois jovens que tinham tantos sonhos, tantos ideais. À época, João tinha 16 anos de idade. Pularam do barquinho e vieram ao encontro do meigo Rabi da Galileia. E foi assim, meus amigos, que pouco a pouco Jesus foi convidando aqueles que seriam os seus primeiros seguidores. Eles deveriam participar, engrossar aquelas fileiras, a fim de que pudessem ter toda uma preparação para o porvir, para o trabalho que deveriam empreender no futuro, na divulgação do seu evangelho. Na cidade de Cafarnaum, Jesus pôde realizar muitas movimentações. Ali também convidou Judas Iscariotes, que no mercado vendia peixes e quinquilharias. Foi na cidade de Cafarnaum que Jesus teve encontros memoráveis, diálogos marcantes, curas realizadas, passando um bom período ao lado daqueles que viviam naquela cidade. Foi em Cafarnaum que também, junto ao mar da Galileia, Jesus nomeou os seus 12 seguidores, aqueles que seriam chamados apóstolos, os embaixadores, as testemunhas oculares de Jesus aqui na terra, que testemunhariam toda a sua vida, todos os ensinamentos, e que naturalmente, mais tarde, dariam continuidade ao trabalho. Jesus nomeou a cada um deles e fez um discurso que toca a nossa alma, quando, no discurso apostólico, ele convida aqueles 12 homens a meditarem sobre a proposta que ele trazia. Curai os enfermos, limpai os leprosos, devolvei vista aos cegos, expulsai os demônios, dai de graça, que de graça recebestes. Não levai convosco nem ouro, nem prata, nem bronze, nem 2 túnicas, nem 2 alforjes. Levai somente aquilo que for necessário pelo caminho. Quando chegardes a uma cidade, procurai uma casa que seja digna para vos hospedar. Mas se por acaso aquela casa, aquelas pessoas ou a cidade não vos receber, batei ali o pó das vossas sandálias e segui adiante, porque eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Sede prudentes como as serpentes, mansos como as pombas, porque os homens vos perseguirão, vos açoitarão por mim e por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Era um convite àqueles homens para o despertamento do ser, que naturalmente serviria para todos nós na posteridade, aqueles que nos tornaríamos os discípulos da Boa Nova, conforme a palavra autorizada do benfeitor espiritual Emmanuel, pelas mãos abnegadas de Francisco Cândido Xavier. Jesus amava aquela cidade de Cafarnaum. Chegou a afirmar, segundo notícias dadas pelo espírito Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier, que aquele era o seu povo. Ali havia escolhido para descansar, depois de suas longas viagens, especialmente na casa de Simão Pedro, o apóstolo mais velho. Mas as boas novas de alegria,
começariam verdadeiramente a ser levadas aos homens em uma data muito específica, em um acontecimento que ficou marcado nas páginas do Evangelho. Naqueles primeiros dias de março, Jesus havia ido à cidade de Caná da Galileia, uma pequenina aldeia não muito distante da cidade de Nazaré, mais ou menos 10 quilômetros daquela cidade. Ali se podia avistar o Monte Hermon, os bosques floridos. E Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, encontrava-se também naquela cidade. Eles foram convidados a participar de um evento, de um casamento. Eram conhecedores dos nubentes e, ao serem convidados, foram participar daquele enlace matrimonial. Jesus saiu de Cafarnaum e, acompanhado de 4 de seus discípulos, André, Simão, João e Tiago, eles foram então participar daquela festividade. Maria já havia chegado antes na cidade, no local onde seria realizado o casamento, estava ansiosa pela chegada de Jesus, porque ele já havia saído de casa há algum tempo, alguns meses, e ainda não havia retornado. Era a saudade que apertava o coração de mãe. Naquele tempo, as bodas ou casamento era uma solenidade das mais importantes na vida judaica. Os jovens, os casais, procuravam realizar a solenidade com muita propriedade, com muito esmero, com muito carinho, afinal de contas era uma data muito marcante. Cabia à noiva os adornos, o vestido, e ao noivo caberia a festa. As festividades geralmente eram realizadas na casa do noivo. O casamento era feito na casa da noiva, mas a festa era dada na casa do noivo, quando um cortejo era feito com os convidados, para que pudesse então comemorar. Geralmente, uma festa de casamento durava em torno de 3 a 5 dias, variando com a condição financeira que o noivo possuía. Naquela festa, como em todas as outras festas judaicas de casamento, os convidados aproveitavam a comida abundante, o vinho servido. Os judeus, ainda hoje, são muito festivos, adoram música, adoram dançar. E é claro que neste casamento não foi diferente. Maria estava ali no casamento, Jesus já havia chegado, já ocorria a festa. E ela começou a notar, mulher com a sua perspicácia, que algo estava acontecendo de errado, porque o noivo estava muito atordoado, ele andava de um lado para outro. Foi quando ela soube que ele estava assim preocupado porque o vinho havia acabado. Um vinho acabar na festa de casamento era uma desgraça, era um mau agouro para a família, porque imaginemos, se no princípio da constituição da família já faltou o vinho ou o alimento, o que será da família dali em diante? Era uma superstição. E então, ela, preocupada, foi falar com Jesus. Meu filho, faltará vinho, e tudo isso é sinal de mau agouro para os nubentes que começam a edificação do lar. E nós percebemos nesse instante que Maria, ela se torna uma intercessora. Ela se compadece daquele casal. E pela primeira vez, ela roga a Jesus em favor de todos nós, em favor dos seus filhos, simbolicamente colocados naqueles nubentes. E Jesus, que está além das crendices humanas, Israel possuía muitas naquela época, então olhou para Maria e lhe disse: mulher, que tenho eu com isto? A minha hora ainda não chegou. Essa frase de Jesus
quando nós lemos nas páginas do Evangelho, ela parece uma palavra muito dura. Quando ele diz mulher, que tenho eu com isso? Mas essa expressão mulher, ela era muito utilizada naquela época. E era tido como um verbete de carinho, de respeito. Se nós formos nos recordar, nós vamos perceber que na cruz, quando Jesus está de braços abertos, naquele instante que a sua mãe está muito sofrendo, e ao lado dela encontra-se João, o apóstolo amado, Jesus olha para ela e diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então, essa palavra mulher, ela não tem uma conotação pejorativa. Muito antes, pelo contrário. É uma palavra carinhosa. E ele diz a ela que ainda não havia chegado a sua hora, mas Maria, mulher, mãe, ela insiste um pouco mais. Ela pede para que Jesus pudesse fazer algo. Ela sabia que ele tinha condições para isso. E nós percebemos nesse instante uma obediência de Jesus para com ela, porque Jesus silencia. Então ela diz aos servos: fazei tudo aquilo que o meu filho solicitar. Foi quando Jesus pediu para que os servos pudessem encher as talhas de pedra com água até a boca. Naquele casamento, segundo os dados fornecidos pela Bíblia, haviam 6 vasos de pedra com uma capacidade de 2 ou 3 almudes. Almudes era uma medida daquela época. Um almude equivalia a 40 litros. Isso quer dizer que cada vaso de pedra, cada um deles, comportava em torno de 120 litros aproximadamente. Então, nós tínhamos ali 6 vasos de pedra com 2 ou 3 almudes de medida. E Jesus, então, transforma a água em vinho, estendendo a mão, em silêncio, sem fazer nenhum alarde. Uma cena rápida, muito simples. E ele pede, então, para que os servos pudessem pegar o cíato dourado, aquela espécie de uma concha, e levassem aquele vinho até o mestre-sala, que hoje nas nossas festividades seria o mestre de cerimônia, ou metrim, responsável pela festa. Quando o mestre-sala ele provou aquele vinho, ele chamou o noivo e disse ao noivo que em todas as cerimônias usa-se servir primeiramente o bom vinho para depois servir os piores. Mas vejo que guardaste o melhor vinho para os últimos momentos do seu casamento. E é assim que Jesus inicia as suas atividades missionárias, com esse milagre, entre aspas, transformando água em vinho. É claro que a partir deste acontecimento, os comentários começaram a se fazer. Porque em todas as épocas há aqueles que não sabem guardar o que viram. Naturalmente que os servos viram o acontecimento, alguns outros que estavam perto, e logo, logo, a notícia se espalhou. Naquela época não havia os recursos tecnológicos que nós temos hoje, os recursos da internet, era de boca a ouvido que a notícia seguia, mas em pouco tempo falava-se a respeito do Nazareno, chamado Jesus, que havia transformado água em vinho em Caná da Galileia. O fato é que as bodas de Caná, ela tornou-se o marco inicial do ministério público de Jesus. O Espírito Humberto de Campos, ele narra este fato que nós contamos anteriormente, as bodas de Caná, que foi a pregação que Jesus realizou em Cafarnaum para uma pequenina multidão, mas é de fato as bodas de Caná que foi esse marco inicial, principalmente porque é narrado na Bíblia como o primeiro milagre. Jesus, naquele momento, ele nos traz grandes ensinamentos.
Porque hoje, ao falarmos sobre a Boa Nova, fazendo esse pequeno preâmbulo da vinda de Jesus e o seu trabalho missionário, é para que nós possamos compreender os ensinamentos que ele quis nos legar. Por que é que Jesus inicia as suas atividades missionárias numa festa de casamento? Não estaria ele querendo valorizar a família? Não estaria Jesus querendo nos mostrar que, em verdade, o seu evangelho, a sua boa nova, deve estar em todos os lugares? Jesus, ele participa de uma festividade social que muitos de nós somos convidados a participar no nosso cotidiano. Jesus vem mostrar que o cristão verdadeiro, ele pode estar em qualquer lugar, a qualquer instante. Porque o mais importante são as nossas atitudes. Jesus então vem valorizar as nossas movimentações interiores, vem valorizar a família, a importância do entrelaçamento de dois seres que escolhem uma vida em comum. No livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade diz, orientando Allan Kardec, que um dos grandes avanços que teve a sociedade terrestre foi sair da poligamia e adentrar a monogamia. Quando os nossos corações, os nossos sentimentos afetivos são direcionados a alguém que nós escolhemos para estar ao lado, constituindo a nossa família. Em relação à transformação da água em vinho, o chamado primeiro milagre de Jesus, nós aprendemos também com o Espiritismo que milagre não existe, que milagre é tudo aquilo que os homens não conseguiram explicar, e então chamou de sobrenatural, de um fenômeno extraordinário. Mas para tudo há uma explicação, mesmo que muitas vezes nós não consigamos compreender, por causa das nossas limitações, da nossa falta de conhecimento. Mas Jesus é o governador espiritual do nosso planeta, que conhece todas as leis da física, da química, poderia perfeitamente trabalhar as propriedades, os átomos que constituem a água para transformar em vinho. Allan Kardec, no livro A Gênese, a quinta obra da codificação, trabalha este milagre ou este fato como se fosse uma parábola. Ele traz algumas ponderações a respeito disso. Mas percebe-se que foi um acontecimento, porque o espírito do irmão X, Amélia Rodrigues, mais tarde, irão contar como se fosse realmente um acontecimento. O fato que mais importa não é sabermos se foi uma parábola ou se foi um acontecimento, porque essa transformação da água em vinho é perfeitamente explicável pelas leis da ciência. Hoje nós temos, inclusive, diversos recipientes que têm condições medicamentosas que modificam a propriedade da água, modificam o teor da água. Há garrafas imantadas que nós compramos para determinados tratamentos, que quando nós colocamos a água e ao tomá-la nós sentimos um gosto diferente. Existem hoje os trabalhos realizados nas casas espíritas da fluidificação das águas. Quantos casos de águas que ficaram com gosto de perfume, ficaram com gosto de remédio, que assumiram outra coloração. Várias histórias de Chico Xavier a respeito disso. Então é perfeitamente natural que isso possa ter acontecido. Jesus trabalhar as propriedades da água, as moléculas, para transformar em vinho. Mas o que chama mais atenção é a essência espiritual dessa transformação. O que significa esse vinho novo, fabricado por Jesus, que inclusive tinha um sabor diferente, a tal ponto do mestre Sala, ele chamar o noivo para elogiar o vinho que estava sendo servido. Era um vinho bom. O vinho que acaba, ele representa a ausência dos sentimentos nos nossos relacionamentos familiares,
especialmente no matrimônio. Quantos casamentos eles se acabam pela falta do sentimento, por causa dos interesses que levaram a forjar aquele matrimônio, seja o interesse sexual, da beleza, do dinheiro, do destaque social. Isso tudo se acaba. E quando acaba, termina então o casamento. Mas quando há a presença do vinho novo, que é a representação do amor, mesmo diante das adversidades, das tempestades, a casa construída sobre a rocha, ela se mantém de pé. Então, as bodas de Caná, ela nos traz esse ensinamento, dizendo a respeito da proposta de Jesus para a nossa família de fortalecermos. Aliás, diz os casais que estão juntos há muitos anos que quando há cumplicidade, que quando há amor, quanto mais o tempo passa, melhor fica. Os estudiosos do vinho sabem que quanto mais o vinho fica guardado, melhor ele soa ao paladar, porque ele vai cada vez mais sendo trabalhado para trazer os benefícios. Então, isso também acontece na linguagem simbólica, com o casamento, com o matrimônio forjado pelo amor, onde a cumplicidade do casal, a cada ano que passa, vai se fortalecendo mais e mais. O fato é que a partir das bodas de Caná, Jesus então começa o seu trabalho de amor, levando as boas novas de alegria por tantos lugares, passando por tantas cidades, fosse em Cafarnaum, Magdala, Cesareia de Filipe, Jericó, Caná da Galileia, Cesareia Marítima e tantos outros lugares, pelos quais Jesus passa, anunciando para os nossos corações a mensagem do amor, a mensagem da caridade, a mensagem da esperança, convidando-nos a depurar o nosso coração. De todos os educadores, Jesus é o mestre por excelência. Foi aquele que nos convidou a fazer a viagem interior para que nós pudéssemos nos iluminar. Brilhai a vossa luz diante dos homens. Não colocai a vossa candeia debaixo do alqueire, colocai sobre ele, para vos iluminar e todos aqueles que estão ao seu derredor. Que possamos aprender com Jesus, que nos concitou: vós sois deuses, poderei fazer tudo o que eu faço e muito mais. E se aqueles primeiros seguidores puderam nos oferecer o testemunho, se eles puderam dar continuidade à divulgação da Boa Nova, do Evangelho, por meio das suas atitudes, por meio das suas palavras, nós outros, na atualidade, em pleno século XXI, também somos convidados a realizar este trabalho, levando adiante a mensagem do Evangelho. Sejamos espíritas, católicos, protestantes, em qualquer denominação religiosa que nós estejamos vinculados, mas que nós consigamos transformar a nós mesmos para transformar o mundo que está ao nosso derredor. Gostaríamos, nesse instante, de então abrir o espaço para as perguntas e respostas, se for o caso, aguardando o nosso querido Carlos para os questionamentos, caso no chat ao vivo eles tenham sido feitos. Vamos lá, Wellington. Tem um companheiro que mandou uma pergunta para mim pelo Zap. Disse que estava com vergonha de mandar pelo chat. Mas vou ler aqui para você. Ele pergunta da seguinte maneira: nós sabemos que a Boa Nova vem para nos despertar para uma vida renovadora. Mas tem algo que me intriga e eu gostaria que você pudesse, Wellington, fazer uma explanação a respeito. Eu gostaria de entender como funciona a questão da ressurreição e da reencarnação, uma vez que Jesus ele traz para nós a ressurreição na Bíblia.
E eu gostaria de entender qual é o mecanismo entre ressurreição e reencarnação na Boa Nova. Excelente pergunta, Cláudio, feita pelo nosso internauta, que pode nos elucidar a respeito dessa temática, que realmente traz diversas confusões mentais quando se lê a respeito. Embora as duas palavras elas pareçam ter um significado idêntico, elas são bem diferentes. Reencarnação é o indivíduo retornar a uma nova experiência física em um novo corpo. O espírito se desprende do corpo físico por meio da morte e depois retornará numa nova experiência reencarnatória, em um novo corpo, em outra família ou não, em outra cidade ou não, com outras experiências. A ressurreição, do ponto de vista etimológico, é a volta do espírito em um corpo morto. E isto é, do ponto de vista científico, impossível. Depois que é dado o atestado de óbito, depois que acontece a desoxigenação do cérebro, ou anóxia cerebral, o indivíduo que morreu jamais poderá retornar novamente ao corpo físico. Se retornar, é porque não havia falecido. Não houve a morte. O que acontece no Evangelho, quando se fala a respeito da ressurreição, é que aqueles companheiros e companheiras que foram trazidos de volta por Jesus não estavam mortos. Allan Kardec, no livro A Gênese, nos explica com clareza a respeito disso, quando fala da filha de Jairo, quando fala do filho da viúva de Naim e de Lázaro. Os três são as personalidades que Jesus trouxe de volta. Estavam tidos como mortos e eles então ressuscitaram. Em verdade, o que ocorreu não foi uma ressurreição. Eles sofriam de uma enfermidade, hoje muito bem estudada pela ciência médica, a catalepsia ou letargia, que é uma enfermidade que se apresenta no indivíduo trazendo uma morte aparente. Naquela época, não haviam recursos tecnológicos para detectar se o indivíduo estava vivo ou não. Durante muito tempo, foram sepultadas pessoas vivas, porque acreditava-se que elas estavam mortas e, em verdade, não estavam. E só se descobriam mais tarde, quando o cadáver era retirado, era exumado do sepulcro, e eles encontravam, então, marcas no caixão, caixões arranhados, o esqueleto virado para baixo, porque a pessoa retornou e ela morreu asfixiada. Hoje, dizemos aos nossos internautas, isso é impossível de acontecer. Alguém ser sepultado vivo, porque hoje nós temos todo um aparato médico por trás para que haja um sepultamento de uma pessoa. No que diz respeito à ressurreição de Jesus, ele não retorna no corpo físico, ele retorna em espírito. Jesus materializa-se quando aparece para Madalena, quando aparece para os dois discípulos na estrada de Emaús, para os seus apóstolos com portas e janelas fechadas, inclusive quando pede a Tomé para tocar nas suas chagas. Jesus é a maior prova que temos da imortalidade da alma, porque ele retorna depois da cruz e se mostra para todos nós, inclusive para uma multidão, os 500 da Galileia, ali no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Por que então, Ellerson, que o corpo dele desapareceu? Chico Xavier, em uma entrevista dada publicamente, ele revelou
que, em verdade, o corpo de Jesus foi implodido pelo próprio Mestre, para que não houvesse confusão. Seria muito difícil Madalena ou qualquer outra pessoa ver Jesus materializado e o corpo dele estar dentro do sepulcro. Iriam chamá-lo de feiticeiro, já o chamavam, imagine com este acontecimento. Então seria muito prudente que o corpo desaparecesse, justamente para que houvesse então a aparição e as pessoas pudessem compreender que ele estava vivo. Foi uma necessidade, então, da época, este acontecimento. A ressurreição, no entanto, para nós que somos cristãos, para especialmente nós que somos espíritas, tem uma conotação muito simbólica, que é a nossa renovação interior. Ressurreição, quando Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e vida", é esta reabilitação, essa renovação interior, esse ressurgimento das cinzas, quando nós fortalecemos o nosso ser, deixando de lado os nossos vícios, as nossas imperfeições, para poder fazer despertar dentro de nós as qualidades e as virtudes. Portanto, acreditamos que de uma maneira muito arrazoada, nós tentamos explicar a diferença de ressurreição e de reencarnação e o entendimento do que viria a ser essas duas palavras no sentido doutrinário e evangélico. Muito bem, vamos lá. Nosso irmão Clóvis Araújo pergunta: a dificuldade na transformação interior está diretamente relacionada ao egoísmo presente na essência humana ou à dificuldade do espírito em entender o sentido verdadeiro da sua existência? Olá, Clóvis. Muito interessante também a pergunta que você nos traz. Em O Livro dos Espíritos e em O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, orientando Allan Kardec, diz que as duas chagas que consomem a humanidade é o orgulho, o egoísmo, contrários à humildade e à caridade, que são as duas virtudes que precisamos acender dentro do nosso coração para a nossa iluminação. Ora, quando trabalhamos a intimidade do nosso coração, acendendo ou reacendendo em nós esses vícios, essas tendências negativas do orgulho e do egoísmo, nós ficamos embotados dentro de nós mesmos. E isso não nos permite enxergar a necessidade da nossa transformação interior. A dificuldade de nós mudarmos é justamente porque o orgulho nos cega, nos dizendo que nós não temos nada para mudar. Ou se vemos coisas para modificar, colocamos empecilhos, transferimos responsabilidades, colocamos a culpa na educação dos nossos pais, na sociedade em que nós vivemos, na ausência de Deus em nossas vidas, sempre querendo encontrar um subterfúgio para não fazer a transformação interior. É claro que também a falta de entendimento, a falta do conhecimento, nos prejudica a este trabalho. Mas nós poderíamos dizer, Clóvis, na atual conjuntura em que nós vivemos, em pleno século XXI, a grande maioria, para não dizermos quase que 100% da população, já ouviu falar a respeito das leis divinas, em quaisquer denominações religiosas ou não. Todos nós sabemos que devemos amar o nosso próximo, devemos amar a Deus, devemos perdoar incondicionalmente, devemos auxiliar aqueles que estão ao nosso derredor. De alguma maneira, nós já escutamos isso, seja onde for. Então, nenhum de nós podemos dizer que não sabíamos, que não tínhamos contato com essa informação tão preciosa que nos leva à renovação íntima. É claro que às vezes algumas informações, algumas nuances, elas destoam da proposta da verdadeira transformação, da verdadeira caridade, da verdadeira humildade.
mas o que realmente nos impede de fazermos todo este trabalho são essas imperfeições, contrárias às virtudes que nós precisamos trabalhar dentro do nosso ser. Aqui mais uma pergunta do irmão Paulo Sobrinho. Na sua opinião, está próxima a volta do Cristo? São tantos os sinais, aí o Cristo, sendo agora ele a boa nova, né? Paulo, há muitas filosofias, há muitas religiões que falam a respeito da volta do Cristo aqui na Terra. Nós poderíamos afirmar que o Cristo não irá retornar. Que o trabalho que Jesus tinha para fazer aqui na Terra foi realizado há 2000 anos atrás, quando nos trouxe o seu Evangelho, a sua boa nova, os seus exemplos que transformaram a humanidade. A sua presença foi tão marcante que ele dividiu a história ao meio, antes e depois do seu nascimento. E nós afirmamos que o Cristo não vai retornar, porque ele nunca se foi. Ele sempre esteve e está presente conosco. Ele é o governador espiritual do nosso planeta. Ele mesmo afirmou que enquanto uma de suas ovelhas estivesse tresmalhada, ele estaria. Que nenhuma das suas ovelhas se perderia, e quantos de nós ainda estamos perdidos. Podemos dizer, no entanto, que simbolicamente o Evangelho de Jesus, pouco a pouco, está retornando aos nossos corações. Podemos dizer que nós nos afastamos das leis divinas, que nós nos afastamos do Evangelho pelas nossas escolhas infelizes, e que na atual conjuntura que nós estamos vivendo, quando saímos do mundo de provas e expiações para adentrarmos o mundo de regeneração, nós temos então trazido de volta o Evangelho. Temos meditado sobre a proposta divina em nossas vidas para nos iluminar, para auxiliar aqueles que estão ao nosso entorno. É o que a pandemia tem feito nesses dias. O despertamento dos valores, o desenvolvimento da solidariedade, a viagem para dentro de si mesmo no isolamento social e tantas outras experiências como recurso bendito, se bem aproveitado, para que nós consigamos sair melhores do que entramos nessa experiência. Então é neste sentido que nós percebemos a presença de Jesus em nossos meios, nos auxiliando na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva. Muito bem. Para finalizar, eu recebi aqui uma pergunta do irmão Carlos Henrique, e ele está falando o seguinte. Deixa eu colocar aqui o celular para eu ler para você. Já ouvi a respeito, mas gostaria de ter a sua opinião, Ellerson. Nós sabemos que Jesus já esteve conosco há tanto tempo, e até hoje nós percebemos que muitos de nós ainda temos uma resistência em compreender, em aceitar e, principalmente, em praticar a boa nova do Cristo. Por que ainda estamos com esta natureza? Porque nós somos recalcitrantes. Nós ainda somos aqueles que frequentamos os templos religiosos, que entramos para as religiões, mas não deixamos que a religião entre dentro de nós. Ainda não vestimos, no dizer popular, a camisa. Ainda não compreendemos, não interiorizamos a proposta divina na nossa jornada evolutiva. No dia em que nós abrirmos o nosso coração e as nossas mentes, para que as verdades do Evangelho possam nos libertar, como o próprio Cristo nos disse, conhecereis a verdade vos libertará, nós conseguiremos então fazer com que a sombra seja iluminada dentro do nosso ser. E vamos então trabalhando os recursos dentro do nosso coração. Como nós dissemos anteriormente, é imprescindível
que nós despojemos do nosso ser o orgulho e o egoísmo, que são essas entraves que fazem com que nós não consigamos seguir adiante, com que nós não consigamos realmente buscar a iluminação interior tão convidativa pela doutrina, por outras religiões que convidam os fiéis também a burilarem o seu ser para a conquista do paraíso, do reino dos céus ou da consciência tranquila do dever cumprido. Muito bem, Wellerson. Nós estamos finalizando a nossa noite de hoje. Nós gostaríamos de te agradecer por você ter prontamente atendido o nosso convite. Dizer que Jesus te abençoe, te proteja e te inspire cada vez mais. E que você possa levar sempre a mensagem do Cristo aos corações de tantas pessoas que hoje, especialmente nessa época, necessitam tanto de um alento, de um pouco de paz, de um pouco de serenidade, para respirarem mais profundamente e seguir em frente. Muitíssimo obrigado, viu? Sou eu que agradeço, Cláudio, o carinho, a presença de todos os nossos internautas. Queria aproveitar, Cláudio, e pedir às pessoas que estão nos assistindo para dar o seu like no vídeo, para compartilhar, para que outras pessoas possam assistir também essa live, para que possam se inscrever no canal, porque isso é muito importante para a divulgação da nossa doutrina, do Evangelho. Quando nós damos o like, quando nós nos inscrevemos, as mídias sociais, de uma forma geral, entendem que a proposta é positiva e automaticamente também divulgam para que outras pessoas possam acessar. Também inscrevendo-se no canal, quando houver outras lives, outros vídeos postados, apertando a notificação, aquele sininho, nós seremos todos avisados. Já fiz a minha inscrição no canal, espero que os nossos companheiros, nossos internautas que ainda não se inscreveram, também o façam. Muito bem, muito obrigado, Wellerson, muito bem lembrado. E nós, então, chamamos os nossos irmãos a realizar o pedido do nosso irmão Wellerson, tá? Que Jesus Cristo nos abençoe a todos. Estaremos de volta no próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Nesse momento, agradecendo a Jesus a mais uma oportunidade de nos encontrarmos, de nos abraçarmos, de nos confraternizarmos com essa doutrina luminosa, com essa doutrina que nos direciona, que nos desperta e que, principalmente, faz com que nós entendamos o porquê de estar aqui, o porquê de vir e para onde vamos. Que nosso Senhor Jesus Cristo, na sua infinita bondade e sabedoria, esteja sempre presente em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, então a todos uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Muita paz a todos. Boa noite. Boa noite.